Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença e já te pedir um favor, ativa a notificação para sempre receber os novos episódios. O que eu tomo de bronca de pessoas que falam, nossa, Renato, você lançou aquele episódio, eu não assisti. 60% de quem segue o nosso canal ainda não ativou a notificação. Ativa o sininho ali e receba a notificação, porque você tem certeza que você não vai perder nenhuma entrevista. E hoje a gente vai falar como você criar o seu ecossistema educacional, criando produtos para você aumentar o ticket do seu negócio. Você que está vivendo de hora-aula ou vivendo de CLT, aprenda a ganhar no negócio sem você estar presente no dia a dia. Eu trouxe a especialista no assunto, Mari Cota. Muito obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e te ajudar aí, né, a criar seu ecossistema educacional, monetizar através do seu conhecimento, escalar seu negócio. E antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote Materiais de Natação, super duráveis, super atrativo para as crianças, vários brinquedos coloridos que você utiliza e começa aquela quebra de gelo, aquela insegurança que a criança tem, tudo com os materiais da Flote. Acesse o site da Flote e adquira mais de 400 materiais no catálogo. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquática. Acesse o site sobrasa.org, diversos cursos gratuitos para você levar a prevenção aquática aí para sua região. O aplicativo da SwimTrack que te auxilia no monitoramento do seu aluno. Faça avaliação aeróbica, anaeróbica, avaliações pedagógicas, envie vídeo, faça chamada, tudo com o seu logo, com o seu nome, todos os dados, envie os gráficos, crie aí metas para os seus alunos. Então vale muito a pena você acessar 30 dias gratuitos. Acessa swimtrack.com.br. Plataforma Educar, mais de 200 cursos. Só acessar plataformaeducar.net e procurar o curso que você precisa e no final ainda gera o certificado para você que precisa de horas complementares para a faculdade. A Raizo, nova metodologia no mercado que te auxilia a aumentar a vida útil do aluno dentro da sua piscina. Então acessa lá dentro do Instagram, metodologia Raizo, e saiba uma metodologia que está super acessível no seu bolso, metade do preço da concorrente. E a WL Salvamentos Aquático, que te auxilia em profissionais que você precisa levar para o seu condomínio, para sua academia, seja salva-vidas, bombeiros civis, enfermagem, seguranças, porteiros, entre outros. Mas Mari, vamos deixar de papo. Na entrevista anterior, para quem não assistiu, você falou um pouquinho da importância de você criar um método. Agora, como transformar esse método em produto que o mercado valoriza e paga mais? Perfeito. O primeiro passo é você ter clareza do seu conhecimento e do que você quer passar para o seu público, para o seu aluno, para o seu cliente. Então, assim, qual é a transformação que você quer gerar na vida dessa pessoa que vai ter acesso ao seu conhecimento, ao seu produto, ao seu serviço? Então, esse é o primeiro passo. Depois, obviamente, você precisa conhecer o seu público. Quais são as dores, os problemas, as necessidades, os desejos que essa pessoa está passando hoje, atualmente, quais são, né? E aí, como que você faz isso? A forma mais simples, direta, objetiva é você perguntar para quem já é seu cliente ou para o seu público, né? Que isso pode ser feito, por exemplo, através do WhatsApp, se você já tem contato com essa pessoa, não necessariamente você, mas alguém do seu time, da sua equipe, da sua empresa, né? Você também pode falar pessoalmente, se você for um aluno seu de personal, por exemplo, ou se você for, sei lá, professor universitário, você tem acesso direto com essas pessoas. Então, pergunta para essas pessoas. Você também pode telefonar, por exemplo, ou alguém do seu time, ou também hoje em dia, né, que a gente tem aí as redes sociais, faz enquete, faz caixinha no story, pergunta, ou quando você fizer um texto ali no feed, pergunta também, deixa aquela interação para a pessoa responder nos comentários, por exemplo. Então, o primeiro passo é você perguntar. Depois, obviamente, você precisa, como eu já falei, né, entender qual é a situação atual dessa pessoa e aonde você quer levar essa pessoa com o seu conhecimento, com o seu método que vai estar estruturado ali. Depois, você já sabendo o ponto A, ponto de partida, o ponto B, que é o ponto de chegada, você define sobre esse assunto, para essas dores, esses desejos, para chegar nessa transformação, quais são os principais temas que eu, como profissional, geralmente abordo sobre esse assunto. E aí você define pilares, etapas, passos, macrotemas, digamos assim. Depois, dentro de cada pilar, cada passo, cada etapa, cada macrotema, quais são os subtópicos que você aborda sobre esse assunto. E aí você coloca pelo menos de 3 a 5 ali em cada etapa e depois é só você destrinchar de uma forma mais detalhada, técnica, profunda e didática o seu conhecimento.
para você criar esses métodos, esses processos, você precisa ser autoridade no assunto. E como ser visto autoridade do assunto, seja a área que for, como profissional vira autoridade no assunto? Perfeito. Eu gosto muito de falar que para você se tornar autoridade no assunto, eu não sei se vocês já ouviram falar primeiro da pirâmide do gatilho mental da autoridade, onde a base dessa pirâmide são os especialistas, generalistas, depois nós temos os especialistas, aí nós temos autoridade, autoridade, celebridade. E depois o mito e a lenda, né? Digamos assim. Mito e lenda, Neymar, Zito, Pelé, Ayrton Senna, né? Então, são as pessoas que deixam o mesmo legado. E o Phelps também. O Phelps é uma lenda, um mito, né? Na natação. Ali tem vários outros atletas. Gustavo Borges, Xuxa, por exemplo. Mas, assim, o mais importante é você conseguir sair de generalista, obviamente, especialista e passar para autoridade. Uma coisa que já faz isso automaticamente é você ter um método autoral no seu nome, registrado e estruturado. Obviamente que tem que estar registrado, né? Não pode só simplesmente criar, sair falando se você não tem o registro e outra pessoa também registrar antes, você perde ali a sua autoridade no assunto e passa a ser da outra pessoa. Mas só de você ter algo autoral no seu nome, você já passa a ser automaticamente posicionado como autoridade. Só isso, por si só, você já consegue aumentar o seu ticket aí, né? Independente se você falar hora-aula do seu produto, do seu serviço, enfim, você já consegue subir o seu ticket só por ter um posicionamento como autoridade, né? Eu venho da área acadêmica e só de você produzir estudos científicos, pesquisas científicas, publicar, né, em alguma revista aí, você já automaticamente já se posiciona como autoridade, né? As pessoas já começam a te referenciar em TCC, em outros estudos, né? Outra coisa que eu também gosto de falar, né, que é o que eu defendo mais, é você ter um livro autoral no seu nome. E você pode estruturar o seu método, o seu conhecimento em um livro. E isso já te torna autoridade, você já aumenta seu ticket. E eu sei que nesse dia a dia, nessa correria, as pessoas às vezes não têm tempo. Vou parar, vou fazer um livro, ou vou começar a criar conteúdo. Essa pessoa consegue fazer isso sozinha? Ou é importante ela ter uma pessoa especialista fazendo uma consultoria, assessorando ela? Bom, com certeza consegue, mas a pessoa, em primeiro lugar, ela precisa ter a clareza do conhecimento dela, do posicionamento dela, do conteúdo dela e conseguir passar isso de uma forma didática, né? Os empresários que chegam até a minha empresa, para mim, né, para eu ajudar nesse processo de decodificação do conhecimento, de estruturação do conhecimento em um método que eu entrego em um livro, primeiramente, eles chegam assim: Mari, eu tô com tudo aqui na minha cabeça, mas tá tudo bagunçadinho, eu não consigo estruturar ou eu não consigo tirar da cabeça e passar pro papel. E aí eu entro, né, no meu trabalho de consultoria, justamente através do método que eu desenvolvi, que é baseado no método socrático, onde eu tenho perguntas direcionadas para tirar esse empresário do ponto A, do ponto B e construir, estruturar todo esse conhecimento dele para ele conseguir escalar o negócio dele e criar o ecossistema educacional. Mas, se você já tem 100% de clareza do seu conteúdo, do seu conhecimento, do seu método, do seu passo a passo, e você tem facilidade também de escrita, né, didática, enfim, com certeza você consegue fazer isso sozinho. Você falou de sair da cabeça e ir pro papel. E o terceiro passo depois é você fazer vídeos promocionais, fazer cursos. E aí tem aquela barreira, que aí é a comunicação. Tem gente que tem aquele medo, aquele receio, tá em frente às câmeras, falar. E você já passou por isso. Lá atrás você também teve esse receio, você enfrentou esse medo e hoje ajuda as pessoas também nessa comunicação. Exatamente. Se você não vai acreditar, mas eu já tive uma trava aí na minha comunicação e é verdade mesmo. Eu não conseguia nem falar no telefone com familiares meus, eu não conseguia. Mas eu sempre fui aquela criança que sai correndo e quer ser a primeira a atender o telefone, por exemplo. Então eu saía correndo, tropeçava, chegava assim, pegava o telefone, falava alô. Aí, sei lá, alguém do outro lado, vamos por minha avó, falava: oi, filhinha, aqui é a vovó. Aí eu: oi, vó, é a Mariana. Travava, não conseguia falar mais nada com a minha avó, com quem quer que fosse. E aí a minha mãe tinha que ficar fazendo a intermediação ali
Enfim, já tive problema de apresentação de trabalho no colégio, na faculdade, não conseguia falar, ficava nervosa, gaguejava. Até que eu fui para o mercado de trabalho, onde eu precisava vender. Era primeiro no comércio exterior, né? Que eu falei que eu sou formada em administração, comércio exterior. Então eu tinha que fazer vendas de exportação pelo telefone. E eu não conseguia. Até que depois eu mudei de empresa também, precisava me comunicar no telefone, só que aí nessa outra empresa que eu tava, eu já tinha ali uma perspectiva de assumir a empresa futuramente. Aí eu falei, não, chega, né? Preciso tratar esse negócio, porque imagina se chega essa oportunidade para eu subir de cargo ali, assumir uma posição, né? Mais relevante ali na empresa e eu não consigo me comunicar. Preciso resolver esse negócio. Aí eu fui atrás de curso de comunicação, de oratória, e através de técnicas de ancoragem eu consegui destravar. Hoje eu falo até demais, né? Tem que falar, calma, Marina, pode falar um pouquinho menos. Então, consegui. Então, e a comunicação é treinável. Então, se você passa por isso, você também consegue treinar a sua comunicação, né? Mas acredito que o mais importante para dar segurança pra gente é a gente ter domínio do assunto, né? Quando a gente domina o assunto, a gente tem mais segurança, mais autoconfiança e a gente fica mais relaxado para poder passar o nosso conhecimento, o conteúdo, né? Então, esse é o primeiro ponto ali. Então, você que tem esse bloqueio aí do outro lado, sabe que isso é possível ser consertado, ser treinado. Basta querer. Eu tive essa experiência. Minha primeira palestra que eu ministrei, quando eu saí dela, eu falei, não quero isso nunca mais para minha vida. Porque eu sou uma pessoa mais reservada, mais tímida, não gosto de falar em público. E eu falei, não vou mais dar palestra na minha vida. Deu 1 mês, 2 meses, eu comecei a ver as pessoas que eu transformei através daquela palestra. E eu retornei por causa disso. O poder que a gente tem de transformar as pessoas. Então, hoje já lido melhor, também fiz curso, oratória. Ainda tenho muito para melhorar, assim como todo mundo tem, mas não seja um bloqueio. Trabalho com muitos alunos da pós-graduação, que a gente simula eles virarem autoridade. Às vezes esse bloqueio na comunicação faz ele parar ali e ser aquele estanque ali, aquele platô, e ele não consegue virar aquela autoridade justamente por causa dessa comunicação. E quando a gente fala em método, em criar, a gente já pensa, preciso criar algo novo, algo que nunca ninguém fez, algo inédito. Não é bem assim, né? Eu só preciso estruturar, às vezes, algo que já está no mercado, né? Exatamente. E principalmente porque cada pessoa é única. Então, por mais que, sei lá, 5 pessoas vão falar sobre vendas ou sobre natação, cada pessoa é única. Então, mesmo que o assunto, o tema macro, né, digamos assim, seja o mesmo, cada um tem o seu método, a sua forma, a sua vivência, a sua experiência e quando a gente for passar o conhecimento, ninguém vai passar da mesma forma. Então, não, você não precisa criar algo novo do zero. A única coisa que você precisa, mais uma vez, é ter clareza qual é o ponto de partida que você vai pegar essa pessoa, esse público, esse aluno, esse cliente, e qual é o ponto de chegada que você vai levar essa pessoa através do seu conhecimento. O que você vai transformar na vida dela? E aí você estrutura o seu método, porque o seu método não vai ter mais nenhum igual no mundo, porque você é uma pessoa única, mais uma vez. Então é só você estruturar esse passo a passo de uma forma didática e que, obviamente, seja escalável, mais uma vez, para você conseguir expandir o seu negócio e fazer com que ele cada vez mais rode sem a sua presença física, né? Eu já vi um estudo uma vez que fala que quando você consegue resolver um problema seu diário, você consegue resolver o problema de 40 milhões de pessoas no mundo. Porque nesse momento, 40 milhões de pessoas têm mais ou menos a sua idade e enfrentam o mesmo problema que você. Então, você só precisa estruturar isso em um método e conseguir vender isso para o mercado. A natação criativa a gente iniciou porque a gente tinha uma dor onde a gente trabalhava, que era época de férias escolares e frio, onde os alunos simplesmente não voltavam para natação. Era um mês que um professor ficava olhando para o outro. E a gente criou a aula historiada, onde cada aula era um pedaço de uma história. Então, por exemplo, a criança vinha, achava um pedaço de um mapa. Tio, cadê o resto do mapa? Vem na próxima aula que eu te conto. Ele achava o segundo, cadê o resto do mapa? Vem na terceira que eu te conto. E cada aula, e a criança ia como se fosse o Netflix. Quando era o êxtase da aula, a aula acabava e a criança tinha que retornar no dia seguinte. A gente estruturou esse produto, começou a vender no mercado, foi a primeira palestra da natação criativa foi sobre a aula historiada, que era o mesmo problema em outros locais, outras academias, outros clubes tinham as mesmas dores que a minha dor. E eu consegui estruturar isso. Foi na minha primeira palestra, foi sobre isso, como eu entrei no mercado. E aí, como saber quando é a hora
de eu conseguir escalar esse método sem estar minha presença física, assim como que eu ministrava aquela aulinha na academia, ali na Zona Oeste, e depois eu passo isso para o Brasil, para o mundo? Olha, acredito que tem a ver com o que a gente falou no episódio anterior. Então, se você não estava, volta lá e assiste o episódio anterior. Mas tem muita relação com aquilo que a gente comentou, né? De lotar a agenda. Né? Então, assim, independente se for da área da educação, enfim, independente, você é empresário, você é profissional autônomo ali, a partir do momento que você lota a sua agenda, que você já tá sem energia para abrir mais uma horinha, ou você já acorda 5 horas da manhã, termina 10 da noite, tem muitos profissionais que às vezes nem param para comer, para se alimentar, para ir no banheiro, né? E também o tempo de deslocamento. Então, assim, quando você percebe que você não tem mais para onde você crescer, né, em termos de principalmente horas, é o momento, na verdade já passou do momento, né, de você criar novos produtos, serviços, sem depender da sua presença. Então, ou seja, o momento de você escalar, né? E aí, quando eu vou escalar, eu quero sempre aumentar o meu ticket. Só que eu tenho, às vezes, aquelas travas por merecimento. A pessoa fala, eu não consigo cobrar algo mais, eu não mereço, ainda não sou autoridade, não tenho tudo isso de conhecimento. E gosta sempre de olhar a grama do vizinho. O vizinho cobra 50, o vizinho cobra 100, eu quero cobrar o mesmo valor, tenho medo de cobrar um pouquinho mais que o vizinho está cobrando. Como os professores conseguem entregar esse a mais e conseguem cobrar um pouquinho a mais? Aí é uma questão de mentalidade, né? Aí o ideal é que você comece a treinar a sua mentalidade para ao invés de ter uma mentalidade escassa, você ter uma mentalidade de crescimento. Então esse é o principal ponto, né? Tudo começa aqui, ó, dentro da sua cabeça. E aí tem a questão de crenças, né? Que tem profissionais que conseguem orientar nesse aspecto. Principalmente, assim, o que a gente vê muito são crenças familiares, né? Pai, mãe, vó, vô, tio, tia, sei lá, irmãos, às vezes. Aquela questão de que tem que honrar pai, mãe, que às vezes não, né, a pessoa fica travada porque não pode ganhar mais do que o pai ganhava, enfim. E aí tem, às vezes, o pai que tenta empreender, que quebra o negócio, e tudo isso, né, quando a gente é criança, principalmente dos 0 aos 7 anos, que é quando a gente está em formação, fica ali no nosso inconsciente, a gente nem tem clareza disso. Então, o que eu percebo, né, nos ambientes em que eu estou inserida hoje, ambientes de mentorias, de empresários, enfim, são muitas essas questões de crenças e mentalidade que você precisa trabalhar, como qualquer outra habilidade, como comunicação, como professor de natação, como qualquer formação que você faz, é uma habilidade que você precisa desenvolver, que começa aqui, ó. Outra trava que eu encontro muito quando eu vou fazer mentoria ou consultoria em clubes, academias, é aquele profissional que fala, mas eu amo fazer isso. Eu amo dar aula, eu não consigo parar de dar aula. Então ele vira gestor, mas ele continua dando aula. Aí ele não consegue se dedicar a esse novo ramo. Ou ele é gestor e ele fica cuidando muito da parte técnica e para de cuidar da parte administrativa. Como ter essas quebras aí desse, eu tenho um amor por isso? Olha, eu acredito que justamente por você amar a sua profissão, o que você faz, o que você ensina, é que você precisa pensar em formas do seu conhecimento chegar em mais pessoas, né? Então, como a gente falou, né? Criar uma esteira de produtos, criar um ecossistema educacional. Alguns vão ter a sua presença física, como comentou o professor Clark, né? Roberto Clark. Então, assim, vão ter a sua presença física. E aí, você aumenta o seu ticket. Só que, e as pessoas que não têm condições de pagar pela sua presença física um ticket mais alto? É interessante também você permitir que o seu conhecimento chegue até essas pessoas para transformar a vida delas também, justamente por você amar o que você faz. Por isso que a gente fala dos produtos de entrada, dos conteúdos gratuitos, né? Que são formas de você fracionar o seu conhecimento em vários tickets, dependendo mais ou menos da sua presença, escalando o seu negócio justamente para você atingir o maior número de pessoas possíveis e transformar a vida dessas pessoas.
Aí você falou desse aprendizado. Meu aprendizado chegar nessas pessoas. Só que não é simplesmente porque eu estou falando e eu estou me comunicando que a pessoa está aprendendo. Como esse aprendizado ele vira ativo e essa pessoa realmente absorve esse conhecimento? Tá. Eu gosto muito de falar. Eu não lembro, eu já não lembro mais se foi hoje ou se foi no episódio passado que eu comentei sobre a pirâmide do gatilho mental da autoridade, né? Que a gente começa com generalista, especialista, autoridade, celebridade, lenda e mito. Então, assim, eu gosto de olhar para essa pirâmide para entender aonde está o meu público nessa pirâmide, porque se o meu público é mais generalista, não adianta eu falar termos técnicos que essa pessoa não vai entender o que eu estou falando, que é como se fosse os códigos da minha área de atuação, né? Por exemplo, a gente, né, assim, a gente sempre gosta de dar o exemplo do advogado, né? Que usa aqueles termos que são ali do direito, do universo deles, mas que às vezes a gente fala, não estou entendendo o que você está falando. Você pode, né, traduzir para mim? Então, assim, não adianta eu querer atingir, né, passar o meu conhecimento para uma pessoa que é generalista usando termos técnicos. E se eu for falar com pessoas que já são ali autoridade, celebridade, né, por exemplo, um mestre, um doutor ali na área da educação física, não adianta eu querer falar com termos generalistas, porque não vai passar a minha autoridade que eu preciso para chegar nessa pessoa que já é autoridade, celebridade, mito ali no nível da minha pirâmide. Então, primeiro é você conseguir adequar a sua comunicação usando os termos acessíveis para aquela pessoa que ela vai entender o que você está falando. Então, decodificar esses códigos aí, né? Digamos, seu conhecimento. Outra coisa também que a gente fala muito do processo de ensino-aprendizagem, ele ser ativo e não passivo. Então, eu sempre gosto de deixar o mais didático possível, né, para que o aluno, o cliente, sei lá, ele se envolva de forma ativa no processo de ensino-aprendizagem, porque é isso que vai fazer ele, de fato, aprender e aplicar, porque a prática é o mais importante, né? E quem está aí do outro lado, quer dar o primeiro passo, ou um professor de natação, ou gestor, ou até mesmo empresário, como ele faz esse primeiro passo para ele criar um método e construir um ecossistema educacional? Acredito que a gente já tenha falado, né? Que aí o primeiro passo é você ter clareza do seu conhecimento, do conteúdo que você quer passar, qual é o ponto A, o ponto de partida, e o ponto B, o ponto de chegada. Depois você pega esse conhecimento que você vai levar do ponto A ao ponto B e fraciona em macrotemas, né? Que podem ser pilares, etapas, passos, por exemplo. E aí, dentro de cada macrotema, você coloca de 3 a 5 subtemas, digamos assim, que fazem parte desses pilares. E depois você começa a detalhar um pouco mais cada um desses macrotemas e subtemas ali, de forma didática, técnica, detalhada, profunda, robusta. E aí você cria ali primeiro o seu método, né? E depois você começa, a partir desse método macro, a tirar linhas editoriais para criar um ecossistema educacional, uma esteira de produtos. Então, o que desse método eu posso criar de um post no Instagram, por exemplo? Aí você tira uma frase, você tira um passo a passo para você criar, por exemplo, um carrossel, um Reels. Você pode criar um conteúdo para uma live, você pode criar um conteúdo para um e-book, você pode já ter o seu livro ali, né? Quando você estrutura o macro do seu método, você já detalha e já forma o seu livro. Depois você quer fazer um curso online, um curso presencial, uma imersão, um workshop, aí por aí vai. Aí você começa a criar todo o ecossistema. E o grande medo das pessoas, às vezes, é entregar muito, às vezes de graça, ou entregar muito e outras pessoas copiarem. Como ele saber esse limite? Até onde ele pode entregar sendo gratuito, onde ele pode cobrar, ou até onde as pessoas podem copiar esse conteúdo dele? Na verdade, a gente vê muito mesmo, realmente, independente da área de atuação, pessoas com receio, né, de passar o conteúdo, o conhecimento, porque vai ser copiado, né? Mas assim, eu não concordo, né? Eu acredito que você precisa transbordar na vida do outro, da pessoa que está recebendo ali o seu conteúdo, o seu conhecimento. E obviamente que quanto mais você transbordar, né, mais transformação você vai gerar. E também, mais uma vez, por mais que a pessoa
te copie, ela nunca vai te copiar porque você é um ser único. Então ela pode replicar, né, o seu conteúdo, o seu conhecimento, mas ela não vai conseguir ser igual a você. Ninguém vai conseguir ser igual ao Renato, igual ao Maricota, igual às pessoas que estão aqui, né? Porque nós somos seres únicos, né? O nosso conhecimento, a nossa vivência, só a gente tem, ninguém passou exatamente pelas mesmas coisas que a gente passou na nossa vida. Mais uma vez, né, para você saber o que eu coloco do gratuito, sei lá, do ticket 1, do ticket 2 e vou aumentando ali, um dos principais pontos é você medir através da sua presença, né? Então, quanto mais presença física, né, e o seu modelo mental estiver inserido ali, maior vai ser o seu ticket. Agora, por exemplo, um post no Instagram que eu faço, a pessoa tá rolando ali, tá scrollando, ela recebeu o conteúdo, mas eu não tava com a minha presença física ali, né? Então, agora, se eu for fazer um curso presencial de 5 dias, eu vou estar presente nesses 5 dias. Agora, se a pessoa quer falar com você individual, você já vai ter um ticket mais alto, porque você está one-on-one ali com a pessoa. Então, acho que essa relação ali da sua presença, né, física e o seu modelo mental, quanto do seu modelo mental vai estar inserido ali, acho que é um bom parâmetro para você usar, né, para o seu ticket, o valor ali que você vai cobrar. Eu vejo muita gente com receio, às vezes, de entregar, ser copiado. Muitas vezes as pessoas me perguntam, nossa, você tem um aplicativo, você deixa ele todo aberto, gratuito, as pessoas vão copiar. Falo, quando a pessoa chegar nesse ponto de copiar, eu já estou no ponto B, já estou no ponto C, aí ele vai ter que correr atrás do ponto B, atrás do ponto C. Então, sempre que vocês pensam em natação criativa, vocês pensam em inovação. Sabe que a novidade vai vir no canal da inovação. E como a Mari falou, não tem como você ser copiado. A mesma coisa você pegar aquele bolo maravilhoso da sua avó e você querer fazer também. Você pode fazer a mesma receita, todos os passo a passo, mas nunca vai ficar, porque você não é igual a sua avó. Ou aquela pessoa que conta piada. A piada é muito boa, você chega em casa e vai contar uma piada maravilhosa, só que você não tem a mesma carisma, o mesmo desenrolar daquela pessoa. Então, não tem como. Mari, para a gente caminhar para o fim, como você pode ajudar o nosso público a criar esse ecossistema educacional? Conta um pouquinho do seu trabalho, do seu Instagram, como você pode auxiliar as pessoas. Tá, o meu Instagram é Método Maricota, tudo junto, Maricota com K. Atualmente, né, o meu carro-chefe, a minha empresa é uma editora, além da Voz. Então, assim, se você já tem o seu conteúdo, digamos assim, em texto, todo descrito, todo prontinho, você pode mandar para mim, que eu faço toda a parte editorial, então eu faço a revisão do seu conteúdo. Obviamente, eu também vou sugerir inserções, alterações, alguma coisa que talvez você tenha colocado ali, que eu vou falar, ó, guarda isso aqui para esse outro produto, que você pode cobrar um ticket mais alto. Então, eu faço todas essas estratégias ali do conteúdo. Também, por exemplo, algum texto que você colocou que eu consigo visualizar melhor, de uma forma mais didática, por exemplo, em uma imagem, em um gráfico, em uma pirâmide, em um fluxograma, enfim, né, algo para realmente ficar mais didático e pro leitor ali, né, o aluno, o seu cliente, enfim, ele se envolver de forma ativa ali no seu conteúdo, no seu conhecimento. Tem essa forma e tem também a forma, por exemplo, da consultoria, onde eu, junto com você, o one-on-one ali, eu vou fazer a decodificação do seu conhecimento através de um método que eu desenvolvi, que é baseado no método socrático. Então, eu vou te fazendo perguntas direcionadas, né, para chegar ali no ponto que você está desejando ali com a sua empresa, com o seu negócio. E eu estruturo esse macro do seu método e te entrego já em um formato de um livro bem detalhado, profundo, técnico, didático, numa leitura gostosa ali, leve, e que o seu aluno ali, o seu leitor, né, digamos assim, ele se envolva de forma ativa nessa leitura, nesse aprendizado. Então, esses são os principais. Mari, muito obrigado mesmo pela sua presença. Acho que vai auxiliar muita gente que está ali naquela hora aula, no CLT, não consegue dar um passo a mais, conseguir aumentar o seu ticket, conseguir ter uma renda maior, acho que é o sonho de todo mundo. Conseguir ter uma agenda mais flexível, ter o seu tempo, auxiliar no dia a dia, ter mais tempo com a família, com o lazer, acho que é a busca de todo profissional hoje. E a Mari, tenho certeza que vai auxiliar vocês aí do outro lado. Então, muito obrigado para vocês que acompanham a gente. E, claro, obrigado aos nossos parceiros, a Flote Materiais de Natação,
a plataforma Educar, o aplicativo da Swimtrack, a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Raizo, nova metodologia do mercado que te auxilia aí aumentando a vida útil do seu aluno, e a WL Salvamentos Aquático, que te auxilia levando profissionais para o seu condomínio, para o seu clube, academia, bombeiro civil, salva-vidas, segurança, porteiro, seja o profissional que você precisa, super treinado, a WL Salvamentos Aquático vai te auxiliar. Então, muito obrigado, compartilhe essa entrevista, ative a notificação e, claro, segue o nosso canal. E Mari, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Obrigada a você, eu que agradeço pelo convite, por estar aqui na Natação Criativa. Eu que sou amante ali da natação, já fui atleta, já fui professora, minha mãe foi nadadora, minha irmã, enfim. Então, fico muito feliz de ter vindo aqui, participar desse podcast, poder compartilhar com você. Depois, se você aplicar, você me conta quais foram os resultados, as transformações, quero saber. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista.